Pois bem, agora nós vamos, então, abrir espaço para o debate a respeito da palestra do professor Eduardo. As pessoas que estão aqui presentes, basta levantar a mão, a gente vai levar o microfone, vocês se identifiquem, falem de qual instituição estão ligados. Quem estiver nos assistindo pela internet pode mandar sua pergunta pelo chat do site ou pelo Twitter usando a hashtag InovaDay. Com a palavra, nosso colega, nosso amigo Edvar Gert. Obrigado, Flávio. Eduardo, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que veio bem a calhar nesse último InovaDay, foi realmente inspiradora. Estou imaginando que tem muitas perguntas, porque já chegaram muitas perguntas aqui também pela internet. E eu vou até iniciar já com uma pergunta, que é da Ana Paula Janussi, que pergunta qual é o ponto articulador fundamental que conscientiza tanto as empresas privadas e o serviço público na ação de estruturação do ambiente social. Essa questão eu estou entendendo como a questão da participação, né? Ou seja, nós até chegamos a comentar um pouquinho rapidamente, a gente vê, assim, quando a gente fala das redes, muita gente tem uma vontade muito grande de participar. E quando você convida essas pessoas para uma participação além do virtual, uma participação física, o nível de participação reduz sobremaneira, né? Como é que a gente pode, assim, qual é a chave para a gente estruturar isso aí? Eu acho que um dos pontos principais é justamente trabalhar com a motivação, não criar uma expectativa errada. Então, se for só um mecanismo de consulta e você não entender que isso tem uma continuidade, que isso vai terminar em algum lugar, isso acho que pode criar um problema maior do que simplesmente a chamada, ou pode virar um problema maior. Então, eu acho que tem que criar a condição de que a participação seja realmente significativa, que exista, por isso que eu insisto muito na ideia da coprodução, que não é só na consulta, é na participação concreta mesmo. E isso é um elemento importante quando a gente fala de sustentabilidade. Então, realmente, a gente não pode imaginar que todo mundo vai viver num hotel 5 estrelas mesmo, mas eu acho que pode ter uma colaboração para que todo mundo participe. Então, a participação é uma chamada de responsabilidade também, né? Então, de construção em conjunto. Mas isso requer um trabalho, né, de construção, de confiança, acho que de mudar a questão da interpretação do serviço como uma questão de uma transação, mas uma questão de uma relação. Então, do transacional para o relacional é uma mudança de perspectiva interessante. Então, entender que existe esse modelo, que não é uma transação de um que dá e outro recebe. Tem que imaginar que as pessoas fazem parte de um tecido único. Ótimo. Eu vou abrir para a plateia. Por favor. Eduardo. Jesus, por favor. Eu sou Jesus, da Secretaria de Planejamento, sou ouvidor da Secretaria de Planejamento, sou professor universitário também. Eduardo, primeiro agradecer pela brilhante palestra. Eu queria te colocar duas questões, uma mais ampla e uma mais específica, aproveitar a sua genialidade. Primeiro, dizer o seguinte, talvez, se fôssemos eleger um único problema no nosso país em relação ao Estado, eu diria que eu creio ser a erosão da credibilidade nas instituições e nos políticos também. Então, a primeira questão, de maneira mais ampla, que eu te coloco é como é que você vê um caminho para se trabalhar com a questão da participação num contexto político em que a credibilidade é muito perto de zero. E, segundo, como é que você vê o papel de uma ouvidoria pública, que seria nos Estados Unidos o que vocês chamam de ombudsman, no estímulo e na organização desse tipo de participação? Está difícil. Bom, eu vou repetir. Eu acho que a gente tem que começar a criar essas condições. Eu acho que existem experiências, eu acho que tem que experimentar mais. Eu acho que o servidor, que é o que permanece, que está na linha de frente, ele pode ser também um ator importante. Eu acho que pode ser o contato direto, o que tem o contato direto com a população, e ver se esse trabalho conjunto possa influenciar o político. Eu acho que a pressão política também ela influencia muito, mas eu acho que essa
essa coisa de a gente chegar com um modelo de cooperação, de ação que possa gerar soluções que possam realmente impactar, né, o político e mostrar que existe uma participação que vai, de qualquer forma, promover essa transformação. Eu acho que quando as pessoas foram para a rua é porque não tinha mais outro espaço, foi para a rua mesmo, né? Se a gente começar a construir espaços que possam abrigar essa discussão e uma participação mais direta, talvez seja um começo singelo, discreto, mas que isso crie uma colaboração positiva. Quando existem problemas estruturais de corrupção e outras coisas, eu acho que é caso de polícia, né? Não sei. Acho que eu não respondia do Ombudsman, mas a gente conversa depois. Bom dia, Eduardo. Meu nome é Maíra, eu trabalho no Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Minha pergunta é bem mais fácil, eu acho. Eu queria entender melhor o que é esse escritório de imaginação pública, quem participa, se é uma organização não governamental, como se dá esse trabalho, é uma coisa diária, existe uma equipe fixa, é rotativo, funcionários públicos participam, enfim. O escritório não existe, né? É uma ficção que nós criamos, né, para estimular a discussão sobre esse tipo de coisa. Então, hoje ele é um projeto dentro da universidade, que a gente está trabalhando com os estudantes, estamos no meio desse projeto, e a ideia é criar essa provocação para discutir. Então, eventualmente, obviamente, que é uma conversa séria, né? E a gente quer promover um espaço de aproximação entre o cidadão e o servidor e entre os servidores. Então, um espaço que as pessoas possam sair da própria repartição e encontrar o cidadão numa escala mais local e entender as demandas e trabalhar junto, capacitar um ambiente de aprendizado, de capacitação conjunta. É uma ideia nova que a gente está propondo, que influencia, é um pouco influenciada por outras experiências. Então, a gente está investigando isso de uma forma especulativa. Ele não existe ainda e ele é uma ficção, é um projeto que a gente criou dentro da universidade. É um site? Ele é uma ficção, mas ele é... Os modelos que estão sendo propostos são diversos. Então, são programas e serviços que possam ser criados em parceria com outras secretarias de governo, e outros são pontos de contato na cidade, diretamente nos bairros, para criar uma interface direta com o cidadão. Isso são os modelos que a gente está explorando, mas são ainda modelos bem especulativos, assim. Bom dia, eu sou Laura Parente, aqui da Fundap, onde eu estou coordenando aquele grupo de estudos sobre inovação a que a Márgara se referiu no início da apresentação. E eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais algo que você tocou muito rapidamente na sua apresentação, que acho que você tocou falando do seu laboratório, do caso do laboratório, mas eu tenho curiosidade de conhecer mais sobre a composição do perfil profissional das pessoas que trabalham nos laboratórios de inovação em governo. Não sei se você tem condição de desenvolver um pouco mais isso. Particularmente, no nosso grupo, a gente estudou bastante o caso do Mind Lab, que você citou, mas outros casos, eu acho que é interessante a gente saber a diversidade, como é que isso tem sido, que tipo de perfil profissional tem sido mobilizado nesses laboratórios. Olha, existe uma base grande de gente com formação em ciências sociais, existe uma equipe em alguns deles, a gente está investigando o uso do design, então, profissionais formados em design estratégico, em design de serviços, e é essa composição mesmo, entre essa intersecção entre o cientista social e o designer, para trazer um pouco a base da teoria social e a aplicação e o desenvolvimento de projetos em alguns casos. Na Cidade do México, que está sendo construído agora, ele parece quase uma operação cultural. Ele trabalha muito com a questão das indústrias criativas, então ele trabalha com uma perspectiva também de movimentação cultural. Eles acabaram de começar, não tenho muita informação. Em laboratórios que estão realmente lidando diretamente com o cidadão, que nem esse de Kent, né, que eles estão trabalhando muito com a questão da saúde mental. Eles também é um pessoal com formação em
também na sociologia, mas também no serviço social e também atraindo pessoas, saúde também, atraindo o profissional de design para compor a equipe. É uma análise que a gente ainda precisa fazer mais aprofundada. O mapeamento que a gente fez era simplesmente, nesse momento, uma fotografia do presente, entendendo o papel do governo e as atividades que estão sendo oferecidas ou desenvolvidas pelos laboratórios. É uma pergunta importante, eu acho que é bem pertinente, acho que a gente vai voltar para o laboratório com essa questão para fazer essa pesquisa, né, que é muito, muito interessante mesmo. Mas, de modo geral, acho que tem uma tendência a aproximar as ciências sociais e o projeto, e caso a caso, dependendo de cada desafio, eles vêm a campo com outros profissionais. Mas no caso do Mind Lab, eles fazem muita etnografia, né? Eles vão a campo, fazem documentação e voltam para trabalhar isso como questão de projeto. Eu tenho uma pergunta. Nesse levantamento que você fez aí de diversos laboratórios, são espaços em que se discute inovação, se discute projetos. E, assim, esse é um mundo relacional, é um mundo horizontal, né? Ou seja, em que você debate, busca soluções. Tem um momento que você precisa se conectar com esse mundo hierárquico. E como é que se dá essa relação? Ou seja, aí você entra naquela fila, você tem que fazer lobby para que o seu projeto acabe provocando as alterações necessárias em legislação. Queria que você comentasse essa conexão entre esse mundo relacional e esse mundo hierárquico. O mundo relacional, ele não é só de dentro para fora, mas ele também é para dentro. Então, eu acho que eu sempre, quando os nossos estudantes eles começam a trabalhar, eles se empolgam muito em ver o lado do cidadão, e eu sempre falo que você tem que criar empatia também com o servidor, né, que é o que está na linha de frente, ou o que a gente chama no design de serviço, o backstage, né, empatia com quem está do lado de lá. E eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho que existem laboratórios que estão completamente dentro do governo, então os funcionários, eles são funcionários públicos, o que já cria uma confiança maior e já existe uma relação direta com o governo. E algum deles, eles têm clientes diretos, então já existe uma forma de mandato, já existe um acordo que existe esse trabalho em conjunto. É claro que você vai, quando eles começam a trabalhar, você vai encontrar barreiras, né, resistências, você vai mexer com estruturas muito antigas, você vai querer movimentar coisas que inovação, às vezes, atrapalha, né, o dia a dia, né? Então, ninguém quer que a coisa desande, né? Então, mas eu acho assim, é muito importante estabelecer o contrato, né? Eu acho que o contrato é muito importante, como em qualquer projeto, né? Você saber como começa, como termina, definir as expectativas, criar um modelo de trabalho, e o projeto ele tem que sempre ser um projeto que não é... Alguns trabalhos que a gente tem feito, a gente faz junto, né? Não é um projeto de consultoria. Eu acho que essa é a questão. Acho que o laboratório não deve trabalhar como um consultor, ele deve trabalhar como um parceiro e não como um consultor, porque de consultoria acho que o governo já tem muito, né? Está cheio, né? Então acho que é diferente a relação, não é uma relação de consultoria que o laboratório tem que exercer. E aí você constrói a mudança, você capacita, e o laboratório não tem que ser ele pode funcionar como um provedor de serviço interno, mas não permanente como uma ideia de consultor. Essa é a minha posição. Legal. Tem uma questão ali. Sou o Sérgio, da Assessoria de Inovação, Secretaria de Planejamento. Eu fiquei curioso quando você citou o Amplifica Pompeia, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa sua experiência assim, mais próxima com esse ambiente aqui. Eu posso passar a palavra para o pessoal que fez o projeto aqui? Quem quer falar? Meu nome é Wagner, eu sou aluno da EISE, que é a Escola de Inovação em Serviço, que fez a parceria junto com a Parsons e a Bienal de Arquitetura para o desenvolvimento do Amplifica Pompeia. O Amplifica ele mapeou toda a região da Pompeia, partiu de uma pergunta, né? Existem iniciativas de inovação social, né, na região da Pompeia? E saímos a campo, realmente, para tentar descobrir isso.
E a grande descoberta foi que existem em um número muito maior do que se pode imaginar. Foram encontradas mais de 30 iniciativas num curto espaço de tempo e se entendeu, inclusive, que elas se relacionam entre si, né? Viram ecossistemas de inovação social dentro da cidade, dentro de um próprio bairro. E o Amplifica mapeou tudo isso, criou um vídeo para também disponibilizar e amplificar para que outras pessoas possam conhecer essas iniciativas. E dentro do espaço da exposição da Bienal de Arquitetura foi feito um espaço de diálogo, né, onde tinha alguns painéis com perguntas provocativas, né, para que as pessoas possam, por meio de post-its, dar suas respostas, deixar suas mensagens, e um grande mapa também, onde colocava o mapa da região da Pompeia, adjacências e também uns espaços para se colocar iniciativas de outros lugares. Então, as pessoas que visitavam a exposição, além das iniciativas que foram mapeadas, apontavam aquela que elas conheciam, né? E daí nós reconhecemos mais outras 90 iniciativas. Então, realmente, esse era o sentido do projeto, amplificar, né? Mas você não pode dar exemplos de da Pompeia? De uma iniciativa? Que seja. Claro, posso sim. Uma iniciativa bem interessante foi do Ocupe Abrace. O Ocupe Abrace, ele foi um grupo de pessoas que moravam ao redor de uma praça, né? Era uma praça degradada, sem condições de uso, é a Praça Homero Silva, que eles, inclusive, rebatizaram a praça como Praça da Nascente, porque tem uma grande quantidade de nascentes naquela região. E eles, primeiramente, criaram uma festa simples. Uma festa que mobilizou mais de 200 pessoas no espaço. Acho que era um número como esse. E sensibilizou para a causa. E, a partir disso, começaram a ser desenvolvidas várias iniciativas, né? Como uma pessoa que se prontificou e criou uma cacimba que armazena a água dessa nascente, que ajuda um outro pessoal que estava desenvolvendo a horta comunitária também na área da praça. Então, outra também foi aulas de tai chi, uma pessoa que praticava tai chi na praça, começaram a aparecer novos alunos para ela, e ela começou a dar frequentemente, a todo domingo, a aula de tai chi. Então, a partir de uma única festa, né, inicialmente, uma pessoa que algo precisa ser feito, iniciou uma festa que mobilizou as pessoas e, a partir daí, não parou. É a Praça da Casa. Pode falar até melhor do que eu. Eu acho que temos espaço para mais uma questão, porque Eduardo tem um compromisso no SESC, certo? Oi, meu nome é Caio, eu sou da Secretaria de Estado da Cultura. Eu queria saber sobre essas iniciativas, porque muitas delas são, ao meu ver, são bem assépticas e sanitizadas, né? Quer dizer, você lida com problemas para o cidadão colaborar com o Estado, mas você tem alguma iniciativa de controle social, por exemplo, porque a demanda hoje é de melhoria da eficiência do Estado, né? O que o Estado está fazendo, quer dizer, tipo, onde o recurso está indo, se o serviço é bem feito, se vocês têm algum tipo de exemplo disso, né, de combate à corrupção ou coisa do gênero. Olha, a gente, nos projetos direto com o governo, não tratamos desse assunto. A gente está com um projeto novo com uma organização que se chama Transparency International, Transparência Internacional, que eu acredito que esteja também um capítulo deles aqui no Brasil, em que a gente está trabalhando com a questão da imigração na cidade de Nova York. Então, a ideia é tentar investigar os mecanismos que forçam as pessoas a estarem em situações de vulnerabilidade. Então, esse é um trabalho novo para a gente, que toca um pouco com colocar as pessoas numa situação que é fora do regular. É um trabalho que a gente está usando a metodologia design para visualizar os mecanismos e as situações onde a corrupção pode acontecer e mapear um pouco o processo do imigrante que está numa situação ilegal e que está sofrendo uma série de abusos e vulnerabilidades, e tentar entender onde estão esses pontos de contato, onde existem potenciais problemas de corrupção. Então, a gente está fazendo essa parceria com eles, e junto com uma organização que chama
Immigrants Movement, que é que tem dado bastante assistência aos imigrantes ilegais na cidade de Nova York. Essa é uma experiência concreta. Está ainda no começo o projeto. Ok. Eduardo, obrigado. Tem uma série de questões aqui, precisamos ver como é que se você pode respondê-las e a gente transmite ou coloca no site posteriormente. Queria passar a palavra para o Flávio, agradeço aí a oportunidade de ouvi-lo e de participar aqui. Muito obrigado. Obrigado.